Tem profecias sobre eventos antes, durante e após a volta de Jesus à Terra. Uma dessas profecias é singular e descrita como algo extraordinário e assustador, deixando o mundo atônito. A Bíblia menciona que no fim dos tempos, muitos que rejeitaram a Deus clamarão por misericórdia, porém essa oportunidade não estará disponível. Antes de explorar esse evento, é interessante conhecer outros 5 acontecimentos importantes da Bíblia que já ocorreram, ou estão previstos para um futuro próximo. Um desses é a visita do anjo da morte, também conhecido como anjo destruidor. Esse ser celestial apareceu por volta do ano 1300 a.C., quando o faraó se recusou a libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Por causa dessa desobediência, Deus enviou 10 pragas ao Egito, incluindo transformação do rio Nilo em sangue, infestação de rãs e insetos, doenças nos animais, doenças de pele, trevas por 3 dias. E, por fim, a visita do anjo da morte. Após 9 recusas do faraó, Deus instruiu Moisés a ordenar que o povo colocasse sangue de um cordeiro nas portas, para que o anjo não atingisse essas casas. À meia-noite, o anjo ceifou os primogênitos do Egito, mas os lares marcados foram poupados. No Antigo Testamento, eventos poderosos marcaram a história bíblica. Um deles foi a noite em que os primogênitos do Egito, inclusive o filho do faraó, e os primogênitos dos rebanhos foram mortos. Outro evento significativo foi a revolta liderada por Corá contra Moisés e Arão, quando o povo de Israel já estava livre da escravidão e seguia em direção à terra prometida. Corá, invejoso da posição de liderança de Moisés e Arão, desencadeou uma rebelião. Deus, irado com a deslealdade e falta de arrependimento, instruiu Moisés a afastar o povo de Corá e seus seguidores. O Senhor fez com que a terra se abrisse e engolisse Corá, sua família e aliados, todos descendo vivos para as profundezas, desaparecendo diante do povo de Israel. Outra profecia mencionada no livro de Apocalipse é sobre 2 testemunhas durante a grande tribulação. Estas poderiam ser figuras como Enoque e Elias, homens do Antigo Testamento que foram levados ao céu em vida. Alguns também consideram a possibilidade de serem Elias e Moisés. Este evento das 2 testemunhas é aguardado para os anos da grande tribulação, segundo a profecia bíblica. Durante um período de domínio demoníaco, 2 servos de Deus surgirão, vestidos com panos grosseiros, e profetizarão por 1260 dias, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Muitos os rejeitarão e os atacarão, mas terão poderes extraordinários, controlar o clima, transformar a água em sangue e enviar pragas à terra. O anticristo tentará prejudicá-los, mas serão intocáveis até serem mortos, após 3 anos e meio. Seus corpos ficarão expostos, mas ressuscitarão após 13 dias e meio, causando terror aos que o celebraram. A Bíblia menciona 2 indivíduos que surgirão em um momento de caos espiritual, onde o mundo estará sob o domínio do anticristo. Eles serão mensageiros de Deus, vestidos com roupas simples, e terão a missão de proclamar o evangelho de Jesus Cristo, por um período simbólico de 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio. No entanto, sua mensagem será amplamente rejeitada. Muitas pessoas estarão espiritualmente cegas, e não prestarão atenção aos seus ensinamentos. Alguns até mesmo os atacarão. Nesse cenário, esses mensageiros terão poderes sobrenaturais concedidos por Deus para demonstrar sua autoridade. Eles terão o poder de controlar o clima, assim como Elias fez na narrativa bíblica, e serão capazes de causar pragas na terra. Enquanto pregam, o anticristo tentará prejudicá-los, mas serão protegidos por um poder divino, que os tornará intocáveis. No entanto, após os 3 anos e meio, eles serão mortos. Seus corpos serão deixados à vista do público como um ato de comemoração por aqueles que se opunham à sua mensagem. Mas, surpreendentemente, após 13 dias e meio, eles ressuscitarão, causando terror entre aqueles que o celebraram. Esses eventos são descritos simbolicamente no livro do Apocalipse como parte do confronto entre o bem e o mal, representando a vitória final do plano divino sobre as forças do anticristo. É uma narrativa repleta de simbolismo e significado espiritual, revelando a vitória final da justiça de Deus. Segundo as Escrituras, nos últimos dias, eventos apocalípticos assolarão a terra.
Terremotos devastadores ocorrerão, resultando na morte de muitos, e deixando os sobreviventes aterrorizados, levando-os a glorificar o Deus vivo. Durante esse período, as nações não se arrependerão, mesmo diante da ira divina expressa por meio de pragas e sofrimento para aqueles que negaram a fé e persistiram no pecado. O Armagedon, descrito como o clímax da grande tribulação, é profetizado. Nesse momento, nações se unirão ao anticristo para cercar Israel em uma batalha crucial. Conforme descrito no livro do Apocalipse, Jesus retornará, montado em um cavalo branco, liderando os exércitos celestiais para a vitória. Essa batalha resultará na derrota dos inimigos de Israel. Após a batalha, o texto bíblico menciona um banquete para as aves do céu, simbolizando a punição daqueles que se levantaram contra o povo de Israel. Esses eventos constituem a visão apocalíptica dos textos sagrados sobre o fim dos tempos. A batalha do Armagedon será breve, onde os inimigos serão rapidamente derrotados. Nesse momento, a sétima taça da ira de Deus será derramada sobre o mundo. Jesus lançará o anticristo e os falsos profetas no lago de fogo do inferno, e aqueles que o seguiram serão eliminados, sendo devorados por aves. Posteriormente, Jesus aprisionará Satanás e estabelecerá um governo de 1000 anos na terra, reinando com sua igreja, e aqueles que não se submeteram ao anticristo durante a grande tribulação. O Armagedon não resultará na destruição do planeta, pois, de acordo com a Bíblia, a terra será o lar eterno daqueles que aceitaram Jesus como Salvador e seguiram a vontade de Deus. O arrebatamento, um dos eventos, prevê que os cristãos vivos desaparecerão subitamente de suas atividades diárias para se juntarem ao céu. Há divergências sobre quando isso ocorrerá em relação à chegada do anticristo. Alguns acreditam que será imediatamente após sua aparição, enquanto outros creem que os cristãos serão arrebatados após 3 anos e meio de seu governo. Há diferentes interpretações sobre o período da grande tribulação e o arrebatamento descritos na Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 24, Cristo menciona um evento onde pessoas serão levadas instantaneamente, enquanto outras permanecerão. Este evento, conhecido como o arrebatamento, é descrito como repentino e impactante para o mundo. Aqueles que permanecerem enfrentarão os desafios dos últimos dias, enquanto os crentes estarão na presença do Senhor. Além disso, há profecias preocupantes, como a vinda dos 4 anjos do rio Eufrates, que estão associadas ao toque das 7 trombetas do Apocalipse. A primeira trombeta trará uma chuva de fogo e sangue sobre a terra, destruindo parte da vegetação. A segunda trombeta descreve a queda de algo semelhante a uma grande montanha no mar, resultando na morte de 1/3 da vida. Esses eventos apocalípticos são considerados por muitos como prenúncios de um período desafiador e sombrio. Na narrativa bíblica, eventos proféticos descrevem uma série de tribulações que assolarão o mundo. Esses eventos, simbolizados pelas trombetas, alertam sobre o juízo vindouro e a necessidade de estar espiritualmente preparado para a redenção. A queda da grande estrela Absinto, envenenando as águas, a diminuição da luz do sol, da lua e das estrelas, além do surgimento de gafanhotos e a libertação de anjos demoníacos, são representações complexas e simbólicas. Elas apontam para desafios espirituais, a luta entre o bem e o mal, e a importância de manter-se firme na fé. Os relatos sobre a terceira, quarta, quinta e sexta trombetas destacam a seriedade desses eventos. Eles servem como um chamado à reflexão e à busca pela salvação. É crucial entender que, independentemente da complexidade das profecias, a essência é clara: a importância de viver de acordo com os princípios divinos, aceitando a salvação por meio de uma vida voltada para Deus. O apelo para se aprofundar na compreensão das Escrituras, viver em conformidade com a palavra divina e não se deixar desviar do caminho, é vital. Esses eventos descritos indicam a necessidade urgente de estar em comunhão com Deus para enfrentar os desafios espirituais iminentes. É fundamental entender que a mensagem não é apenas sobre o que está por vir, mas sobre a preparação espiritual necessária para enfrentar tais adversidades. É um apelo para buscar a salvação, permanecer firme na fé e viver de acordo com os ensinamentos divinos, para encontrar proteção e redenção em meio às tribulações futuras. A mensagem enfatiza que, independentemente do tempo em que esses eventos ocorram,
A chave está em estar alinhado espiritualmente com Deus. É um chamado para buscar a salvação, viver uma vida de retidão e se manter firme na fé, pois somente assim se estará preparado para enfrentar os desafios descritos nas Escrituras. Lembre-se, a mensagem central é a importância de buscar a salvação, viver de acordo com os princípios divinos e se manter firme na fé para enfrentar os desafios espirituais descritos. Esteja preparado, pois a chave não está apenas no conhecimento do que está por vir, mas sim em estar alinhado espiritualmente com Deus. Que todos nós busquemos a redenção e a proteção divina em meio às adversidades futuras. Agradeço por compartilhar este momento comigo e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até mais.